Então, assim, para qualquer pessoa que tem um ego muito grande, extensão não é para você, porque a gente tem que se acostumar não, eu vou precisar pensar um pouco mais sobre isso, né? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Eu sou Daniel Augusto Barreta, eu sou zootecnista e professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, Xanxerê. Gostaria de desejar que vocês aproveitem o episódio e gostem, assim como eu gostei de gravar. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com a Marta Moura, que é Assistant Professor e especialista em extensão na parte de sistemas forrageiros. Marta, seja muito bem-vinda ao Mais Rumen Podcast. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. De imediato, Marta, gostaria que você se apresentasse, né, e contasse um pouco da sua trajetória acadêmica e onde você iniciou os seus estudos e hoje é onde você está atuando. Claro, então, meu nome é Marta Moura Coman, como o Daniel já me apresentou, eu sou engenheira agrônoma, eu cresci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Carazinho, e a minha família tem fazenda até hoje, né? E eu tenho uma família bastante grande, eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs, todo mundo acabou indo para a área da ciência, mas só eu vim para a área das ciências agrárias. E durante esse tempo, assim, crescendo, né, no interior, eu gostava muito realmente de ir para a fazenda e tudo. E isso me deu muito interesse na área agronômica. Então, eu sempre gostei da área de ciências, né, das ciências exatas, sempre gostei muito de biologia. Eu decidi por agronomia porque é, assim, uma biologia bem aplicada, né? E então eu me formei em agronomia na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E durante o período em que eu era aluna da graduação, abriu um programa de intercâmbio entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tinha 2 universidades do Brasil, então tinha mais uma, e 2 universidades dos Estados Unidos. E o plano, isso foi antes do Ciências Sem Fronteiras, assim, mas eu acredito que o sistema é mais ou menos parecido, era um semestre, tudo pago, inclusive passagem, para ir para outra universidade, para a Universidade dos Estados Unidos. Então, era uma troca de 8 alunos totais de cada universidade. E eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez com essa bolsa. Então, era um processo como é que se, competitivo, né? Eu tive que fazer o TOEFL, o Test of English as a Foreign Language, tive que escrever, assim, né? Fazer uma entrevista do porquê que eu queria vir e tal. E daí eu fui uma das pessoas selecionadas, né? No primeiro grupo, que eram de 3. E os 3, por acaso, são professores aqui nos Estados Unidos hoje. Então, eu vim dos Estados Unidos, eu fazia aulas daí, né, da graduação. As aulas em si, eu me lembro que tinham poucas aulas oferecidas aqui que eu já não tinha feito no Brasil. Então, eu acabei fazendo umas aulas mais diferentes, assim, da área de climatologia, de pequenos frutos, que era uma coisa que eu tinha relativamente pouco ainda. E trabalhei com um professor na área de pesquisa também, porque eu estava bem acostumada já lá da URGS de fazer essa parte de iniciação científica, né? E então, com isso, eu ganhei bastante experiência, daí voltei ao Brasil para terminar minha formação, faltava mais ou menos 1 ano e meio para eu me formar, 3 semestres, e quando eu estava no último semestre, que eu já sabia que eu queria fazer pós-graduação, o mesmo professor com quem eu havia trabalhado tinha aprovado um projeto bem grande, que ia precisar de um aluno de mestrado. Então, ele me convidou para voltar para os Estados Unidos para ser aluna dele. O nome dele é Clyde Fraze, da Universidade da Flórida, do Departamento de Biological and Agricultural Engineering. Acho que é Agriculture and Biological Engineering, ABE, a sigla. E daí é isso. Daí fiz meu mestrado, trabalhei bastante com a área de modelagem de gases de efeito estufa. Gostei bastante da experiência, né? Apesar de eu não ser modeladora. Tive que fazer algumas aulas para aprender a fazer programação, especialmente em R, que era bem difícil, mas eu me esforcei bastante. E daí, durante esse período, eu tinha também experimento de campo e fiz disciplinas com o professor Sollenberg na área de forragens. E quando eu passei o meu tempo com o experimento de campo, com medição de gás de metano ruminal, usando a técnica de SF6, eu gostei muito de ficar no campo. Aquilo acho que foi assim um ponto assim que eu pensei, não, realmente, eu gosto muito da área de modelagem, mas eu não me vejo fazendo só isso. Eu vou precisar aprender mais sobre coisas de campo, né, fazer experimentação, análise estatística, técnicas, né, metodológicas e tudo. Então, eu acabei mudando daí de programa
para o doutorado, né? Foi uma decisão difícil, porque eu gosto ainda, né, muito do orientador de mestrado, mas eu realmente achei que ia ser importante para mim aprender mais sobre a parte de experimentação prática. E daí, para a minha bolsa do doutorado, daí também foi um processo competitivo dentro do departamento. O departamento de agronomia da Universidade da Flórida tinha um número de bolsas todo ano, então, alunos podiam se inscrever e, dependendo da colocação, tu ganhava bolsa ou não. Então, eu ganhei a bolsa competitivamente. E é isso, esses são os dois jeitos, normalmente, que se consegue entrar com bolsa em pós-graduação, né? Ou o professor tem um projeto, então o aluno tem que cumprir com as obrigações, digamos assim, né? De notas, esse tipo de coisa. Mas o professor tem total discrição, assim, de quem que ele vai contratar. Ou alguns departamentos aí tem esse processo competitivo, né? Então, tem esses dois jeitos de conseguir. Claro, ele tem outras bolsas que existem de órgãos nacionais, assim, né? Mas eu acho que muitos deles precisam ser cidadão americano, então ele não tinha como concorrer. Entendi, Marta. Então, dá para dizer que do mestrado para o doutorado houve uma pequena mudança de área, né? Saindo da parte de modelagem e indo mais para campo, e aí você acabou fazendo o doutorado como professor Sollenberger na grande área da floricultura, é isso? Isso, exatamente. E assim, como eu tinha feito também disciplinas com o professor Sollenberger, e o professor Sollenberger era parte do meu comitê de orientação do mestrado, foi assim, um momento a minha decisão foi também baseada na pessoa que ele é, assim, né? Não só do ponto de vista técnico, a experiência que ele tem, ele é um cientista extremamente produtivo, mas também observando um pouco como que ele liderava o grupo dele de pesquisa, qual era o clima, digamos assim, né? Eu achei assim, nossa, essa é uma pessoa com quem eu vou aprender muito. Uma das coisas que eu acho que foi bem importante para mim é que uma vez eu me lembro de mandar um e-mail para ele, ele responde e-mails muito rápido. Né? Apesar de ser super ocupado, assim, ele realmente é uma pessoa super responsiva. E uma vez ele demorou alguns dias para responder, ele me mandou um e-mail e disse: Desculpa, Marta, eu estava ajudando um dos meus filhos a se mudar. Eu pensei: Nossa, ele tirou dias de férias para mudar o filho de apartamento, sei lá. Então, essa é uma pessoa que tem acho que a gente concorda em muitas coisas, assim, né? De princípios de vida e tal. E agora, assim, claro, em retrospectiva, isso é um dos fatores de maior sucesso em relacionamento entre supervisor e aluno, é essa concordância em princípios. Assim, mesmo as pessoas podem ser de lugares extremamente diferentes, de experiências de vida diferentes, mas quando os princípios são muito parecidos, o relacionamento é de muito sucesso. Claro, em retrospectiva agora eu sei disso, mas realmente foi um dos fatores bem importantes, assim, de decidir quem ia ser o meu orientador de doutorado, né? Doutorado é uma coisa bem estressante, é muito intenso, então poder ter um orientador, enfim, que tem esse compromisso, assim, né, com os orientados e tudo, faz muita diferença. Certo. E Marta, só para deixar claro, eu gostaria de saber hoje qual que é a tua atuação e até para você compartilhar com os ouvintes, né? Onde atua a Marta hoje, após então ter terminado o doutorado? Isso. Bem, entre o doutorado e a posição que eu estou hoje, eu fiquei 4 anos e um pouco como pós-doc também na Universidade da Flórida, numa estação experimental mais para o sul. Acho que a gente vai conversar um pouco depois sobre isso. E hoje eu sou professora na Universidade do Wisconsin, em Madison, na área de forragem, né? E na área de extensão. Então, o nome da minha posição, eu sou Assistant Professor, que é, né, professor que está começando, em Forage Systems Agroecology. E eu sou também Extension Specialist, então, primordialmente, a minha posição envolve pesquisa prática para desenvolver técnicas de manejo para aumentar a produção, sustentabilidade dos sistemas de forragem aqui do Wisconsin. E também, como tem essa parte de extensão, a parte de extensão envolve não só a parte de pesquisa aplicada, como também a de transferência direta para produtores e o que eles chamam de stakeholders, né, os tomadores de decisão. Então, a associação de produtores, a parte de conservação, de qualidade de água, tudo isso está dentro do meu comprometimento com a universidade, assim, né? Então, eu participo bastante de grupos de produtores, quando tem reuniões de produtores, eu apresento a pesquisa, eu recebo ligação de produtores também com perguntas sobre manejo, né, no meu telefone, e dá uma satisfação muito grande, assim, de ter esse relacionamento direto, né, com quem está no campo.
Certo, que bacana, Marta. Acho que é importante essa contextualização, né, do início, né, da formação familiar, enfim, da graduação, né, e hoje até se tornar professor. Então, as coisas elas não aconteceram num estalar de dedos, né? Tomou-se um tempo muito, muito grande. E eu achei interessante que na tua fala, então, você tratou, né, falou sobre pesquisa, sustentabilidade, produção e esse contato que você tem também com os produtores, né? Então, essa aproximação sendo extensionista. E aí, nos teus trabalhos, Martin, já puxando para a parte agora mais técnica, você trata bastante sobre os serviços ecossistêmicos das pastagens, certo? Então, gostaria que você esclarecesse, né, o que são esses serviços ecossistêmicos, né, que as pastagens elas promovem para o ambiente, enfim. Claro, assim, os serviços ecossistêmicos, ecosystem services, ele é um valor adicionado que não está necessariamente relacionado com o motivo primário de produção. Então, normalmente a gente produz forragens para alimentar animais, né? Então, o produto final da produção de forragens é carne, leite, combustível e lã, né? Esses são os produtos finais. Mas, enquanto a pastagem está no sistema, né, agrícola, ele produz muitos outros benefícios, né? Protege o solo contra erosão, ajuda a aumentar a matéria orgânica do solo, que tem outros benefícios, como aumentar a infiltração de água, melhorar a qualidade e a estabilidade de agregados do solo, aumentar a atividade microbiológica, fixação de carbono, fixação de nitrogênio, quando nós temos também leguminosa. Eles também, as pastagens também são abrigo para animais, para insetos benéficos, enfim. Então, tem esses muitos outros benefícios que existem, que são chamados os serviços ecossistêmicos. E a importância disso é que quando a gente é muito fácil a gente olhar só para a parte de produção de carne, de leite, etc. Né? É uma coisa que é fácil de contar, né? Quilos, litros. Mas se a gente só olha para esta parte, que foi, enfim, a ênfase, né, da agricultura há 30 anos atrás, era de aumentar a produção. A gente, às vezes, perde de perceber esses outros benefícios adicionais, né? E, enfim, quando a gente está pensando em sistemas agrícolas mais modernos, eles tendem a ser mais, de certa forma, um pouco simplificados, né? No número de espécies, assim, comparado com muitos e muitos anos atrás, onde tinha vários tipos de animais passejando juntos, por exemplo, e tinha grãos com pastagem, com fruta, enfim, numa propriedade. Hoje, a agricultura que é mais industrializada, digamos, tem menos espécies, né? E é um sistema realmente mais, ele é feito para ser muito eficiente em escala grande. Que não é ruim nem errado, isso faz parte da evolução da agricultura, né? E é uma maneira também de ser mais eficiente economicamente, né? Porque realmente quando a gente começa a aumentar o número de espécies, coloca animais também no sistema agrícola que normalmente produz só plantas, aumenta a complexidade de manejo, aumenta a quantidade de tempo necessário para fazer aquilo. E todas essas coisas, elas adicionam um custo também para o produtor. Então, quando a gente começa a pensar nos serviços ecossistêmicos, a gente consegue daí ter um sentimento ou conseguir validar e botar mais valor nesses outros benefícios, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem bastante programas que são financiados pelo governo para aumentar algumas técnicas de manejo que eles sabem vão trazer benefícios para a região. Por exemplo, aumentar a cobertura de solo no outono, por exemplo, depois que se colhe as culturas principais, para o solo não ficar descoberto. Tem um custo, né? Custo de semente. Às vezes, as plantas, durante a primavera, no ano seguinte, elas podem competir com a cultura principal, né? Por água, por nutrientes, ou às vezes elas realmente dificultam um pouco o plantio. Então, isso é um custo adicional para o produtor, né? Então, uma visão um pouquinho diferente, não que não tenham multas e tal aqui, mas eu acho que a cultura aqui tem um pouquinho mais desse, não, a gente vai ajudar a trazer esses benefícios, a gente não vai só dar uma multa se você não fizer. E eu acho que isso dá um sentimento diferente, assim, para a adoção dessas técnicas de manejo, né? Porque acho que, assim, que o fazendeiro, o produtor, a responsabilidade a responsabilidade que ele tem é enorme. O benefício financeiro não é, né? A margem de ganho é muito baixa para o produtor. Então, a gente
coloca, assim, essas camadas e camadas de exigência sem se dar conta de que, especialmente para o produtor que é um pouco menor, aquilo começa a se tornar proibitivo, né? E tem muitas vantagens de manter os produtores na região onde eles estão. Então, ter uma visão assim mais de suporte e menos de multa, de coisas assim negativas, eu acho que ajuda bastante. E especialmente assim porque a sociedade é cada vez menos rural, né? Então, o entendimento que a sociedade em geral tem do quanto é necessário para a produção de alimentos é muito pequena, né? Isso também é uma coisa que é normal, isso é uma coisa assim, de como a sociedade vem evoluindo com o passar do tempo, né? Mas eu acho assim que às vezes esse descompasso dificulta bastante, né, a vida do produtor. Entendi, Marta. E isso até me fez lembrar, eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Nabinger, né, que acredito que você conheça também, e aí ele tratou um pouco, né, sobre esses serviços ecossistêmicos que vêm junto com a pastagem, além, então, dessa produção primária, né, que então seria a produção principalmente de carne e leite, e ele trata, inclusive, do valor cênico, no caso, ele normalmente é tratando de campo nativo, que há um valor nisso também, e até na formação da cultura do próprio indivíduo, né, em cima da pastagem. Então, assim, outros serviços ecossistêmicos, digamos assim, promovidos pelas pastagens. E achei interessante que você tratou, então, essa abordagem também considerando as políticas públicas, né? Então, há nos Estados Unidos algum tipo de incentivo para a adoção dessas práticas? Sim, eles chamam, algumas dessas são o que eles chamam de cost share. Então, assim, eles não cobrem todo o custo de Sim. adoção, mas eles cobrem um pedaço, às vezes 20, 25% do custo. Inclusive, isso também é uma das coisas que é importante da extensão fazer parte da universidade, porque muitas vezes, para essas políticas começarem, precisa de algum tipo de dado, né? Então, por exemplo, a gente poder dizer assim, não, realmente, quando a gente planta espécie tal e espécie tal, a gente diminui muito a perda de solo, então diminui muito o risco de eutrofização de corpos d'água por excesso de fósforo. Né? A gente tem esses dados aqui, tá aqui, né? A gente fez isso aqui tantos anos e tal. Então, esse loop, ele existe. Não é perfeito, né? É menos do que eu gostaria, com certeza, mas existe um pouco disso aí. Né? E também tem a parte do setor privado, né? Por exemplo, créditos de carbono e tal e coisa, isso vem de empresas privadas também. Entendi. Então, assim, é a pesquisa dando um respaldo com geração de conhecimento, de informação, para auxiliar na tomada de decisão, assim, né, e direcionar políticas públicas, certo? Exatamente. E aí, até pegando um gancho do que você comentou, então falou de riqueza de espécies, por exemplo, né? Então, assim, e antes, quando você tratou da produção atual, e no Brasil isso é uma realidade, né? Grandes áreas com monocultura, né? Se nós pensarmos principalmente a região centro-oeste, norte, enfim, braquiária, pânico, né? No sul, não tanto essas espécies, mas muito comum as monoculturas. Pensando em pastagem cultivada e pegando o gancho do que você tratou, assim, sobre diversificação, qual que seria o papel, né, da inclusão de leguminosas dentro do sistema? Eu sei que você também trabalhou com isso, tanto em estratégias de manutenção, estratégias de implantação, né? Eu sei que aí é muito na Flórida, né? Acredito que em Wisconsin não, mas na Flórida é muito comum o uso do amendoim forrageiro, né? Então, assim, qual que é o papel das leguminosas dentro desses sistemas com mais do que uma espécie? Claro, acho que essa é uma pergunta bem interessante, bem importante. Assim, a inclusão de leguminosas em monoculturas, especialmente quando a gente olha para gramíneas C4, que são perenes, né? É um benefício muito grande. Você estabelece, né, uma pastagem, você vai poder manter essa pastagem por um número de anos. A persistência dessa pastagem vai depender do manejo. O que às vezes acontece, especialmente quando aumenta o custo de fertilizante de nitrogenado, né? Normalmente as plantas C4, as gramíneas C4, são super responsivas para a aplicação de nitrogênio, né? Mas, dependendo do custo, se torna proibitivo, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que dá um overgrazing, né? Os animais pastejam até o chão, né? Não permitem que a planta recupere, né, a sua reserva de carboidratos, porque é uma planta, quando ela sofre algum tipo de defoliation, tá. Né, seja por corte ou por pastejo, ela vai conseguir crescer se ela tiver material fotossintético e reservas e pontos de crescimento, né? São as três coisas que a planta precisa.
Então, se ela é constantemente removida, a matéria acima do solo, né, o que acontece é que ela vai esgotar todas as reservas que ela tem abaixo do solo, né? Então, o que que acontece? Se não tem o cuidado nesse sentido de adequar a pressão de pastejo dessas gramíneas, a gente pode ter um problema sério de perda de área, aumenta a quantidade de plantas invasoras, diminui a qualidade da pastagem, né? Então, o que que acontece com a inclusão de leguminosas? Especialmente, por exemplo, o amendoim forrageiro, que também é uma perene. Os passos que eu trabalhei durante o doutorado eram mais velhos do que eu, tinham mais de 30 anos. E o amendoim forrageiro que a gente usava na Flórida, ele não é o pintó, ele é o Arachis glabrata, né? Que produz bem pouca semente, a gente era por reprodução vegetativa, mas ele realmente ele tinha uma resistência, assim, de uma sobrevivência muito longa, né? Muitos e muitos anos. O que que acontecia? O que que acontece? Quando a gente inclui uma leguminosa como amendoim forrageiro, que está fixando o nitrogênio, ele transfere, não são todas as leguminosas que têm uma alta taxa de transferência, tá, para gramíneas, né? Tem algumas, tipo a alfafa, eu estou aprendendo agora, ela não gosta de dividir, não é muito democrático. Mas o amendoim forrageiro, ele fixa o nitrogênio na atmosfera e esse nitrogênio acaba sendo transferido para a gramínea, né? Então, ou porque os nódulos, né, depois de um tempo eles morrem, então ali tem uma transferência de nitrogênio, tem o turnaround da matéria abaixo do solo, dos rizomas, né, que morrem, aquilo ali também mineraliza nitrogênio. Tem as folhas do amendoim que vão caindo e tal. Como o amendoim também tem um valor nutricional de digestibilidade maior, o que que acontece? Não só a gramínea acaba com maior concentração de nitrogênio, mais digestibilidade por causa dessa transferência de nitrogênio, mas quando a gente tem o amendoim na pastagem, de modo geral, o valor nutricional aumenta também, né? Porque aquele amendoim tem mais digestibilidade, tem mais proteína bruta. E daí, quando a gente coloca o animal em cima, esse animal também está circulando, né? Os nutrientes. Então, tem 50%, 70% dos nutrientes que entram, eles são expelidos, né, pela excreta animal e acaba tendo, assim, ele intensifica muito a ciclagem de nutrientes. Então, a inclusão da leguminosa acaba trazendo muitos benefícios nesse sentido, né? Aumenta a produção, diminui a necessidade de aplicar nitrogênio, então tu tem o custo de estabelecimento no começo, mas depois tu consegue manter, né, a leguminosa na pastagem, o custo, enfim, ao longo dos anos diminui muito, né, quase zero. E tem também, claro, desafios, né, nem tudo são flores no manejo. Uma das dificuldades, claro, quando tem uma gramínea com uma planta de folha larga, é conseguir selecionar herbicidas, né, quando necessário, que vão funcionar para eliminar as ervas daninhas, né, as plantas que a gente não quer na pastagem, seja porque às vezes tem alguma toxicidade, alguma estrutura física, né, que pode machucar o animal, e que vai pegar a planta e não vai machucar o amendoim. Isso é uma das dificuldades. Existem alguns herbicidas que funcionam, não existe, mas tem que ser feito com bastante cuidado. A outra coisa que é importante a gente lembrar é que muitas vezes, assim, de modo geral, as gramíneas do mundo, elas vêm de lugares onde existe bastante pastejo, né? Então elas têm vários mecanismos de proteção, inclusive do material meristemático. As leguminosas não tanto. Então, quando a gente tem a leguminosa misturada na pastagem, a gente tem que ter o cuidado de ter certeza de que a leguminosa não vai sofrer tanto com pastejo, com pisoteio. Então, normalmente a altura residual que a gente recomenda quando tem a leguminosa misturada é um pouco mais alta. Com certeza que a leguminosa vai conseguir se recuperar. E o outro desafio é o custo daí também de estabelecimento, especialmente com essas leguminosas que usam reprodução vegetativa, né, para a gente estabelecer. Isso também foi um trabalho que o professor Schellenberger desenvolveu bastante, como instalar, né, como inserir essa leguminosa de uma maneira que é mais econômica. Então, um dos desafios do amendoim forrageiro, esse glabrata, é que os animais gostam muito de comer. Então, quando a gente começava na área experimental, a gente fazia em linhas, assim, dentro do sward, né, dentro da pastagem de barriga grass, que é a Phasphorus ou bermuda, ou que seja, outra gramínea, e a gente tinha que cuidar bastante ali ter certeza que não tinha ervas daninhas ali, né, naquela área onde o amendoim estava sendo instalado, e a gente não podia botar animais em cima. E, desculpa, tem um sino na minha, meio da porta aqui. Mas a gente não podia botar os animais no primeiro ano, tinha que esperar o segundo ano. Então, para quem quisesse fazer fenagem, não tinha problema. Mas tinha que manter os animais fora da área, senão eles paravam na linha, assim, e comiam. Né? Não sei se tu viste alguma coisa assim lá, Daniel, quando estava.
Não, eu ajudei a implantar um experimento, mas que aí era para algumas cultivares de amendoim, mas não era dentro de um sistema com uma outra cultura já implantada. Mas interessante que você, né, conseguiu sintetizar, achei bem legal, Marta, da inclusão da leguminosa. Então, para o animal, do ponto de vista nutricional, né, para o ponto de vista de sistema com fixação biológica, enfim, transferência, né? E aí também da parte econômica quanto ao uso do nitrogênio. E ainda só para tratar dentro do amendoim, porque, assim, como é que é o manejo do nitrogênio, né, num sistema que tem plantas consorciadas, então uma gramínea e uma leguminosa, e hoje qual seria uma recomendação, Marta, do ponto de vista de qual é o percentual que eu devo buscar na minha área de amendoim forrageiro? Essa é uma pergunta e é uma referência que é difícil de encontrar, né, possivelmente porque não é difícil determinar, ser categórico, né, em uma porcentagem, mas eu sei até que o Nicolas, né, que é outro orientado atual do professor Sollenberg, acho que está trabalhando até especialmente com isso, né, mas sei que você também trabalhou aí com essas questões, né, do percentual, porque é um desafio, né, assim, manter uma proporção, não seja um consórcio efêmero, né, de ter muita leguminosa no início e depois diminuir muito. É, eu acho que essa é uma pergunta bem importante. Então, o nitrogênio, assim, quando tem uma gramínea e uma leguminosa, se você aplica nitrogênio, você está favorecendo a gramínea, né? Porque Certo. qual que é a vantagem competitiva da leguminosa em relação à gramínea? É a fixação de nitrogênio, né? Então, de novo, claro, numa pastagem consorciada, onde há pastejo, que as plantas estão bem misturadas, normalmente não se aplica, né, nitrogênio. Claro que, como bom extensionista, eu vou dizer, depende, né? Se tem algum motivo que houve um estresse muito grande das plantas, que teve uma diminuição grande de produção, alguma coisa assim, enfim, o produtor precisa produzir. Então, tem que pesar, assim, os benefícios. Mas realmente isso diminui a aplicação de nitrogênio, começa a favorecer mais a gramínea em relação à leguminosa. E até assim, a leguminosa vai usar o nitrogênio disponível, né? Porque custa energia para a planta Uhum. fixar o nitrogênio. Certo. Tanto que assim, né, quando a gente pensa na reação de Haber-Bosch, que é a reação que produz o nitrogênio, né? O Uhum. nitrogênio, o gás atmosférico, são dois nitrogênios, eles estão se segurando com três ligações, né? Então estão segurando bem forte. Então é Uhum. muita energia para separar aquele nitrogênio e fazer o fertilizante. Mas a planta também é o mesmo nitrogênio, né? É o nitrogênio da atmosfera que ela está usando. Então ela investe muito. Ali passa para os micro-organismos fixadores de nitrogênio, ela paga bastante. Então, com relação à proporção, eu até estou olhando aqui, estou olhando na minha telinha aqui do lado, porque isso também foi uma das coisas que eu estava avaliando no meu doutorado. Eu estou olhando aqui um dos papers aqui que eu Mas, publiquei no ano passado. desculpa, Marta, mas assim, muito interessante. Essa ficou muito didático, assim, eles são ligados por três ligações, né? Então, assim, para a leguminosa, você perde que não, o trunfo dela, que é exatamente fazer essa fixação biológica, quando você, né, aplica nitrogênio exógeno, né? Vamos chamar assim, Exato. para dentro do piquete, enfim, né, na pastagem. Achei que ficou super didático essa explicação, porque a fixação ela também custa, né, para a leguminosa para separar esses nitrogênios, né? Inclusive, agora que tu falaste, uma das coisas que também é importante cuidar quando a gente tem legumiноsa é o pH, né? O pH para a planta, a leguminosa conseguir fixar nitrogênio, tem que ser mais cuidado com mais carinho, assim, né? Acho que a recomendação que a gente tem agora é mais ou menos 6,5, né? Mais perto do neutro. E, de novo, isso é para permitir que a planta expresse essa qualidade que ela tem. Não adianta a gente ter a planta, mas não dar capacidade para ela fazer as coisas, né? Um gancho agora disso que você comentou, porque aí nos Estados Unidos, normalmente os profissionais dentro da universidade acabam se dividindo, né, entre pesquisa, ensino e extensão, né? Então, assim, o que você enxerga sendo uma extensionista na área de floricultura, né, a tua percepção quanto à diferença de extensão entre o que acontece no Brasil e como que tem sido a Marta dividida entre essas atribuições, né, de seguir fazendo pesquisa, de dar aula, né, mas de também atender aí a produtores rurais nessa área aí da floricultura. Acho que, assim, eu acho uma vantagem muito grande a extensão estar incluída dentro da universidade, né? Por quê? Porque quando a gente conversa com os produtores, aqui tem também o que eles chamam de crop consultants, que é os consultores, né? Então, são pessoas que fazem consultoria privada para produtores, mas existe uma legislação que exige que eles tenham tantas horas de treinamento durante o ano para manter essa certificação. Né? Então, o que acontece? Essas são pessoas, isso, os agentes de extensão, os educadores de extensão,
são as pessoas que estão no campo, né? Eu, como sou professora de extensão, eu tenho algumas, como tu falou, outras atribuições também, né? Eu tenho que escrever grants para conseguir dinheiro para fazer a pesquisa, eu tenho que cuidar dos meus alunos, eu tenho que dar aula, tenho outras coisas de serviço que eu dou para a universidade e para a comunidade científica. Então, é uma vantagem para mim muito grande a gente ter os extensionistas como parte da universidade e os assim, cidadãos também, né? Porque eles trazem muita coisa para a gente. Então, problemas que eu não saberia, porque eu não tenho tempo de estar no estado inteiro para ver o que está acontecendo. Eles são pessoas que trazem, né, perguntas de autotoxicidade, por exemplo, em alfafa, né, tipo, posso replantar? Não posso. Ou outras questões, por exemplo, de como aqui aumentou muito a produção de culturas anuais, como milho e soja, para produtores que também produzem alfafa, algumas vezes eles têm problemas de estabelecimento na alfafa, porque alguns herbicidas utilizados nessas culturas anuais elas prejudicam o estabelecimento da alfafa. Então, isso é uma coisa que a gente descobre porque os produtores, ou os consultores, ou os extensionistas entram em contato e dizem, olha, tem um produtor, assim assado, está com problema de estabelecimento, a gente não sabe o que aconteceu. Então, a gente conversa, né? O que tinha antes? Qual que é o pH? Qual semente que usou? Tá, tá, tá. Então, a gente consegue começar a esmiuçar o problema para resolver. E daí isso nos dá informação suficiente para pensar, tá, vamos ter que fazer gostaríamos de fazer um experimento para avaliar isso aqui, né? Quais são os herbicidas mais prejudiciais? Qual a frequência de causar problema? Existem interações com outras questões, né? Por exemplo, no passado nós tivemos uma seca muito grande, então, claro, se não existe água, não existe reação química. Então, qualquer quebra de herbicidas que normalmente aconteceria no ano normal é diminuída, né? Então, a probabilidade de ter problemas com toxicidade de herbicida é maior. Agora está dando uma onda, né? Uma onda de calor ontem, chegou a 20 graus Celsius, então a gente acha, não, talvez não vai ser tão ruim assim. Mas isso vem dessa ciclagem, digamos assim, de conversação, né? Então, é uma coisa assim que exige muita confiança, assim, né? A gente tem que ter a sensibilidade de que os produtores, os extensionistas, eles estão confiando que a gente vai ajudar a resolver o problema. É uma coisa assim que realmente ajuda a gente a exercer a humildade, porque assim, a quantidade de sistemas que existem no estado é infinita, né? Então, a chance de eu saber todas as respostas, eu estou aqui há um ano, é muito baixa, né? Eu ainda preciso de um tempo para pesquisar, preciso conversar com os meus colegas para ver se eu não estou esquecendo nada. Então, assim, se para qualquer pessoa que tem um ego muito grande, extensão não é para você, porque a gente tem que se acostumar não, eu vou precisar pensar um pouco mais sobre isso, né? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E então, assim, é uma coisa que exige bastante jogo de cintura, bastante humildade e bastante confiança, né? Porque, assim, a gente não sabe tudo, mas a gente responder para o produtor, responder o e-mail com calma, ligar de volta e dizer, olha, dei uma olhada aqui, conversei aqui, acho que tal pessoa vai responder melhor, mas a gente acha que é mais ou menos isso aqui, dá o telefone do colega. Isso é muito importante, né? Porque isso é o nosso trabalho. E realmente, assim, a parte de ensino, eu gosto muito, tanto que é por isso que eu gosto de extensão, né? Também é uma forma de ensino. É diferente porque é menos formal e é super longo prazo, né? A troca, né, de informação do produtor para mim e de mim para o produtor é uma coisa que vai durar minha carreira inteira. Enquanto que os alunos é uma coisa bem intensa, né? Um semestre que a gente tem de chegar nesse objetivo e tal. Mas as habilidades são muito as mesmas, né? Acho que, em primeiro lugar, escutar bastante, saber quais são os objetivos dos alunos, qual é o objetivo do produtor no sistema dele, e tentar resolver da melhor maneira possível, né? Dar as informações, porque quem toma a decisão no final é o aluno, é o produtor, né? Mas dar, assim, uma opção A, B e C, consequências de cada uma, isso a gente pode fazer. É interessante, né? Porque quando você trata de alunos, você é uma profissional contribuindo na formação desse aluno. E aí, quando você está no papel de extensionista, né? Como você comentou, da responsabilidade de gerar uma informação, uma recomendação técnica que vai acabar tendo um custo, né, para esse produtor e que ele espera um retorno que, no mínimo, né, cubra esse custo, né, e que seja positivo para a propriedade. Então, assim, achei interessante também essa sua ponderação quanto à necessidade de ser humilde, né, e de que a Marta, então, saiu da Flórida, um lugar super quente e úmido, foi para Wisconsin, que é imagina, uma outra condição, né, das propriedades, um lugar onde se cultivava, né, amendoim, né, talvez a leguminosa muito comum, né, aí, então agora você comentou sobre a produção de alfafa, né, que é É, bastante comum. Mas até pegando um paralelo de amendoim e alfafa, que são duas leguminosas, você percebe, Marta, que há um aumento
no uso das leguminosas, inclusão delas nos sistemas, né, está estagnado ou tá diminuindo? E eu pergunto até porque, do ponto de vista acadêmico, está assim, mais do que provado os benefícios de você incluir, de fato, a leguminosa no sistema. Então, assim, há uma infinidade, né, de literatura mostrando os diversos benefícios disso para solo, para o ambiente, né, para o animal, né, do ponto de vista econômico. Aqui no Brasil também pesquisa comparando isso, né? E aí, mas e no final, na prática, assim, por parte dos produtores, há uma resistência à adoção, há um estímulo. Como é que está essa situação do uso da leguminosa, né, independente de qual seja, né, tanto na tua visão da Flórida, né, num lugar mais quente, como aí agora em Madison, numa região mais fria. E normalmente, até me chamou a atenção, essa alfafa que aí você comentou, é uma alfafa direcionada para feno, daí, ou para qual é a finalidade, então, dessa alfafa dentro dos sistemas produtivos? Sim. E é Uh, entre leite ou corte? Aí, Marta, também só para ter uma ideia, e a maioria dos produtores que você atende, né, hoje, aí até para nós entender, são mais vinculados à produção de leite ou à produção de carne? então, os sistemas são bem, como tu falaste, assim, eles são completamente diferentes, né? Até eu estava olhando aqui a publicação do amendoim forrageiro, quando eu estava na Flórida, em torno de 40, 45% na proporção em base de massa Sim. seca, é onde tu encontra, assim, vai aumentando até 45%. Depois de 45%, não tem necessariamente aumento de produção de massa, aumento de proteína bruta e tal. Mas acho que, como tu falaste, o Nicolas Carano também está estudando isso, assim, mais ainda. Eu não me lembro se ele chegou a 45%, ou se é um pouquinho menos, ele achou 35%, 40%. Só para não deixar, né, os nossos ouvintes no suspense. Mas, Certo. realmente, os sistemas, como tu falaste, são muito diferentes. Acho que, assim, a Flórida é bem um sistema extensivo, poucos inputs, gato de corte e produção de cria, né? Basicamente produção de cria. Tem algumas leitarias bem grandes, algumas das maiores dos Estados Unidos estão na Flórida, mas assim, majoritariamente a produção de gado lá é corte e que chamam de cow calf, né? Produção de cria. Aqui no Wisconsin é completamente diferente. É super, como tu falaste, é claro, é bem mais frio, então, por exemplo, sem condições de trazer o amendoim para cá, né? Ele vai morrer. Fica para cima do Missouri, ele já não sobrevive. Aqui são muitas. Agora está começando a crescer um pouco de interesse em anuais C4, como sorgo, por exemplo. Então, a gente vai produzir massa de forragem, mas aqui é a produção de leite, né, bem intensivo, muito milho para silagem, alfafa e grãos, né? Então, extremamente intensivo. O solo também na Flórida, bem arenoso. Aqui tem áreas um pouquinho mais arenosas, mas assim, é basicamente um solo bem mais argiloso. Então, o que acontece? Aqui é super mais intensivo e a preocupação, na verdade, é excesso de aplicação de nutrientes, às vezes, principalmente porque se usa bastante o esterco, né, das leitarias com a aplicação. E quando a gente aplica esterco, a relação de nitrogênio para fósforo tem mais fósforo do que a relação NP do esterco, ela tem mais fósforo do que a relação NP da planta. Então, o que acontece? Quando a gente fertiliza com base no nitrogênio, a gente está aplicando fósforo a mais quando a gente usa esterco líquido. Ou outras formas de esterco. Tem alguns tratamentos que dá para usar para diminuir a solubilidade do fósforo. E quando a gente aplica com base no fósforo, a gente está subaplicando nitrogênio. Então, isso é uma das dificuldades. Isso é o motivo principal pelo qual eles usam grãos anuais de inverno, né? Aveia, centeio, triticale, todas essas plantas eles usam, em parte, para ter uma cobertura e para utilizar o esterco. Com o tempo, nos últimos vários anos, a área de alfafa está diminuindo. Isso tem uma série de motivos. Assim, um deles é consolidação de fazendas, né? As fazendas estão ficando menos fazendas com áreas maiores. E, assim, a produção de silagem, ela é mais fácil, digamos assim, do que a produção de alfafa. Não, tem vários cortes, em torno de 4 cortes, tipicamente, se faz aqui. E se faz tanto para feno, mas principalmente para silagem. E para haylage, que eles chamam, né, que é um intermediário aí. E, assim, tem essa diminuição por causa disso, porque é um pouquinho mais complicado, né, a produção de alfafa. E algumas preocupações com a persistência da alfafa também. O que acontece? Normalmente se planta na primavera, né, a alfafa. Então, naquele primeiro ano se faz uns 3 cortes. Normalmente a produção é metade da produção anual depois desse primeiro ano. Então, o primeiro ano, produção 50% do normal. O segundo e terceiro ano produz o dobro do primeiro ano. Mas lá pelo quarto ano começa a ter problemas de persistência, né? Então,
o crescimento da alfafa, ele vem todo da coroa, que fica ali um pouco abaixo da, né, da superfície. Ela começa na superfície, depois ela é tipo empurradinha, assim, para baixo. Então, todo ano são pedacinhos novos que nascem, né? E daí, com o passar do tempo, passar com maquinário em cima, a raiz principal da alfafa, ela fica bem grossa, né? Ela é bem grande, o que é muito bom para utilizar, especialmente a água e tudo mais, né, em profundidades maiores. Mas o que acontece? Quando o solo congela, aqui tem um fenômeno que chama heaving, que o solo congela, às vezes ele empurra a raiz, que é muito grande, essa taproot, empurra para fora e machuca a planta. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que tem é que eles chamam de winter kill. Isso faz parte de winter kill, que é a morte da planta durante o inverno, né? Então, agora, por exemplo, a gente está tendo umas temperaturas mais altas essa semana. O que vai acontecer? A alfafa vai começar a crescer. E daí, daqui a uma semana, vai baixar a temperatura de novo, aqueles crescimentos vão morrer. Então, isso também causa bastante estresse na planta. Né? Então, essas são algumas das coisas que a gente está olhando agora. O que a gente pode fazer para ajudar? Qual é o problema realmente? Né? E, enfim, é um mundo de possibilidades. Né? A alfafa é uma poliploide de polinização aberta, então a diversidade genética existe, né, para a gente descobrir como que as plantas vão se dar melhor. E também tem, claro, alternativas de manejo. Né? A aplicação, especialmente de potássio, funciona quase como um antifreeze, assim, que ajuda a proteger a célula de congelamento. E também tem um sistema novo que a gente chama de interseeded, novo. Tem uns 10 anos que a gente vem estudando, a gente está vendo agora como que a gente pode ajudar a adoção, que é plantar silagem e alfafa junto, na mesma área, no mesmo ano, na primavera. Então, tu colhe a silagem, então no final do ano tu tem um solo ali protegido, e daí no segundo ano do sistema tu começa já com a alfafa produzindo o melhor que ela normalmente É produz. parecido com o que acaba algumas regiões do Brasil fazendo aqui, né, Marta, que é milho e braquiária, por exemplo, né, para depois da colheita do milho, então você tem uma braquiária estabelecida e hábil, no caso, para pastejar. A diferença é que aí, então, nesse caso, plantaria, semearia o milho e a alfafa, e aí, a partir disso, a área se tornaria totalmente, né, coberta e utilizada para alfafa. Isso? Isso, a partir do segundo ano é só alfafa. Então, no primeiro ano só se colhe o milho, não se colhe nada da alfafa. No segundo ano se colhe a alfafa. E é interessante porque essa também é um consórcio, né? Numa planta C4 é o milho com a leguminosa. Mas a alfafa, ela é uma plantinha que ela não gosta de dividir. E ela é muito, como ela produz um sistema radicular muito forte, muito extenso, ela acaba assim que, por exemplo, a aplicação de nitrogênio para o milho tem que ser feito mais, assim, dentro do range que a gente recomenda, tem que ser no mais alto. Porque se tiver nitrogênio, a alfafa vai pegar, não vai dividir. Tem Uhum. praticamente nenhuma, muito baixa transferência de nitrogênio da alfafa para o milho nesses Sim. sistemas. Bem interessante. Claro que com a terminação da alfafa, sim, quando a gente termina a alfafa para fazer outra cultura depois, realmente tem muita mineralização de nitrogênio, assim, coisa de, sei lá, 100 kg de nitrogênio por hectare. Então ajuda bastante nesse sentido. Mas é engraçado que enquanto ela está crescendo, ela não divide. E a gente teve uma seca esse ano também, os sistemas que estavam misturados, teve uma queda considerável de produção de milho, porque a alfafa estava pegando a água e não estava dividindo com ninguém. A água daí também, mesmo assim. É, E eu lembro até quando eu estava escrevendo a minha tese e tudo mais, a diferença, por exemplo, de transferência entre trevo branco e alfafa. E aí eu lembro de ter até usado uma citação que comentava, do trevo branco, tudo que ele fixa, né, para cada quilo fixado, ele pode transferir até meio quilo. Né, até 50% disso, né, para a planta vizinha, vamos chamar assim, enquanto a alfafa ficava em valores abaixo de 10%, né, é. numa citação que eu acabei utilizando. Mas bacana, Se tu Marta, puder me passar depois dessa citação, eu agradeço. vai ser útil. Com certeza. Mas que legal, Marta. Assim, acho que ficou bem bacana. E assim, uma última pergunta só dessa parte técnica, até que nós comentamos do campo, e lá no início, quando a gente falou do ecossistema, dos serviços ecossistêmicos, né, eu sei que você também trabalhou com utilização de fogo. Né? Então, assim, é negativo o fogo ou a história pode ser um pouco diferente? Né? Então, Essa eu pergunta. acredito que era fogo nos rangelands, né? Que é assim, ser mais ligado seria um equivalente a um pasto nativo aqui pro Brasil, isso? Exatamente. A terminologia em inglês, grasslands é qualquer tipo de pastagem cultivada nativa, pasture é pastagem cultivada e rangeland, como tu falaste, são as pastagens nativas. Então, eu trabalhei no sul da Flórida, eu estava acima do Everglades, norte do Everglades, com pastagens nativas que são bem parecido com uma savana, assim. Elas têm uma planta que a gente chama de palmeto, parece uma palma mesmo, mas ela é pequenininha, assim, de 1,20 m de altura, mais ou menos.
E daí tem gramíneas C4 ali embaixo que crescem, algumas leguminosas e outras plantas, assim, né, herbáceas. E o que acontece? Realmente, o fogo, ele é bom ou ele é ruim? Depende, né? Como boa agrônoma extensionista, depende. O que acontece nessas regiões? O que a gente sabe da Flórida? A Flórida tem um clima que tem uma época úmida e uma época seca, né? Seca no inverno. Quando começa a primavera, que começa a parte úmida, tem muita tempestade. E as tempestades na Flórida tem muito raio, um dos estados que mais tem raio nos Estados Unidos. Como a vegetação está saindo de uma época muito seca, ela tem aquele monte de biomassa, tem a liteira acima do solo e tal. Então, quando começa a época de chuva, dá muita queimada natural. Isso faz parte do ecossistema daquela região, bem particular. Tanto que se a gente vai olhar dados históricos, assim, de olhar como é que se tem presença de carbono, de queimadas no solo e tal, tem por muitos e muitos anos. Antes de qualquer tipo de intervenção humana, inclusive trazer gado, né? Isso foi trazido pelos exploradores, né? Pelos colonizadores aí. Antes disso, esse sistema, essa presença do fogo já era uma coisa que existia. Em torno de, daí depende um pouco da vegetação, né? Porque a gente tem, assim, pastagem nativa igual no sul do Brasil, né? Tem Campo Sujo, tem Campo Limpo, tem várias formações ecofisiológicas, né? Lá também. Então, assim, se tem mais arborização, a frequência de fogo normalmente era menor, e se era mais vegetativo, com mais herbáceas, normalmente a frequência de fogo é maior, em torno de a cada 3 a 5 anos. Tá? Então, o que a gente estava fazendo no nosso experimento? A gente estava avaliando queimada a cada 4 anos, sem queimada, né, o controle negativo, então, né, a gente estava suprimindo a queima, e daí queimada a cada 2 anos e queimada a cada 4 anos com um controle mecânico para diminuir justamente essa palma e aumentar um pouco a produção de planta C4. Claro que isso era o objetivo também, utilizar os campos nativos para pastejo durante um período relativamente curto, assim, né, de 3 meses durante o inverno, para animais já, vacas vazias adultas, né? Então, de pouca exigência nutricional. O que a gente começou a achar? Isso também bastante literatura da parte de ecologia que apoia essas conclusões. Mas quando a gente começa a suprimir o fogo, diminui muito a diversidade de plantas do ambiente. Por quê? Porque as plantas, aquele ambiente, antes de qualquer presença humana, ele já evoluiu naturalmente para a presença do fogo. Então, tem algumas espécies que precisam do fogo, ou porque precisa escarificar semente, ou então porque ela é um pouco mais oportunista, então ela precisa que diminua a sombra e dela cresce rapidamente e se desenvolve. Tem bastante literatura também mostrando que a vida animal também diminui, né? Quanto mais tempo passa do fogo, mais diminui a presença de animais e que a presença de animais aumenta depois de um evento de fogo. Então, o que eu vou dizer com isso? Com muito cuidado, né? O fogo, o manejo do fogo, na verdade, é extremamente importante para a sustentabilidade daquele ecossistema que evolui com o fogo. E o fato da gente utilizar o fogo como manejo, não só a gente garante daí que o fogo está acontecendo, mas também evita fogo catastrófico, porque assim, vai pegar fogo em algum momento. E eu me lembro de dirigir, assim, depois de tempestade, de ver na estrada, assim, focos de fogo, porque realmente acontece. Então, como vai acontecer, e a Flórida também é um estado que tem ele é bem urbanizado, relativamente bastante urbanizado, né, tem muita população, a densidade populacional é alta, a gente precisa evitar fogo catastrófico, né, porque o custo para vidas, assim, infraestrutura e tudo é muito alto. Daí, só que assim, claro, aqui a legislação não é qualquer pessoa que vai lá e pode colocar fogo, né? Precisa, tem o sistema florestal, faz um treinamento. Normalmente, eu não vou me lembrar de todas as questões, assim, você tem que avisar o sistema florestal fica lá olhando. Se qualquer pessoa, qualquer cidadão ver um foco de fogo e ligar para a polícia, é obrigação da polícia ir lá e verificar. Então, mesmo quando a gente estava fazendo tudo programado e tal, a gente botava placa avisando, né, está sendo feito, às vezes a polícia aparecia, porque passava alguém e ficava assustado, e eles tinham que ir lá verificar. E daí a gente explicava, não, tá aqui a nossa documentação, Então, mas assim, como eu disse, depende. O que eu acho que é bem importante é que qualquer regulamentação que existe, qualquer legislação, que seja baseado em dados feitos por profissionais que realmente conseguem montar o experimento de uma maneira que vai avaliar corretamente. Por exemplo, ter um controle de supressão de fogo é o que permitiu para a gente ver que supressão do fogo é negativo, vai diminuir a sustentabilidade do sistema. Né? Então, isso é um experimento bem grande que ainda está em andamento, já faz uns 6 anos. Mas como tu falaste, né, o fogo é bom ou ruim? É uma ótima pergunta, depende. Porque a gente precisa de bons profissionais da área de manejo, de pesquisa, para entender quais são os benefícios ou os malefícios também, né, do fogo no ambiente.
Entendi. Não, obrigado, Marta. Pela explicação, eu até li agora recentemente um material que saiu sobre fogo em campos de altitude, né? No caso, era no Parque Nacional de São Joaquim, e aí, mais de um ponto de vista ecológico, né? E aí também, assim, era positivo justamente, tratando que a supressão do fogo a cada 3 anos, que é o manejo tradicional, com ausência de herbivoria, leva à mudança da vegetação e tende mais a ter, por exemplo, arbustos, né, o que diminui a diversidade. Não, muito bem. Marta, se encaminhando pro final, né, algumas perguntas assim mais, não tanto da área técnica, mas importantes. O que você considera importante que um aluno tenha de característica hoje? E assim, os Estados Unidos, que é onde você está no momento, sempre é vislumbrado como um sonho para muitos dos acadêmicos, né? Ou seja, para um estágio final, seja para um período de sanduíche na pós-graduação, né? O que você teria, né? Tem muitos alunos, né, que nos assistem, o que você poderia ter de dica, certo? De indicação para essa pessoa que talvez tenha esse intuito, né, de ir para um outro país, né? No caso, nos Estados Unidos, por exemplo. Olha, eu vou dizer assim, primeiro que a formação do Brasil e a formação latino-americana no geral, assim, ela é muito boa, né? Claro, tem vantagens e desvantagens de todos os sistemas educacionais, né? Como a gente tem muito mais aula, a nossa formação é muito mais extensa academicamente. Claro que aqui se tem bem menos aula, mas eles também acabam tendo mais tempo de ter experiência prática, por exemplo, né? Então, benefícios para os dois. Mas, assim, eu acho que o profissional brasileiro tem muita chance de ter sucesso, justamente por causa dessa formação bem intensa e bem ampla, né? Essa é a primeira coisa. O que é importante para um aluno? Olha, persistência é muito importante, né? Porque, especialmente, assim, eu já estou aqui há muitos e muitos anos, Daniel, tu estava aqui há pouco tempo. A mudança de adaptação para outra cultura é difícil, né? E assim, a gente, normalmente, o que acontece é a gente sai de um lugar onde a gente entende o contexto cultural, onde a gente tem amigos de longa data, e a gente é extirpado e colocado num local onde não existe esse apoio, né? Então, uma das coisas que, para mim, foi muito importante é que quando eu vim para cá, eu tinha já alguns amigos que estavam vindo também, eu acho que isso facilitou muito, e realmente ter paciência, assim, porque essa adaptação demora um tempo. Tem que saber rir de si mesmo, porque a gente fala as coisas erradas, quando a gente, ainda hoje eu erro algumas coisinhas, assim, de gramática, tem palavras que eu não sei ainda pronunciar. Por exemplo, a palavra o mês no plural, 2 months, eu não consigo pronunciar direito, então eu sempre falo ou 60 dias, ou trimestre, ou alguma coisa assim, né, a gente vai aprendendo, assim, a engambelar. Cria um outro roteiro para não precisar falar aquela palavra específica. Exatamente. E assim, a maioria das pessoas, especialmente na área acadêmica, eles entendem e sabem que a gente é muito qualificado. Mas, assim, eu tenho. Eu acho que aqui o campo agrícola ainda é muito dominado por homens, comparado com o Brasil, que já tem muitas mulheres. Tá? Então, assim, eu já tenho uma aparência diferente, eu sou diferente. Então, assim, causa um pouquinho de estranhamento das pessoas, né? Então, a maioria das pessoas é muito bem intencionada, mas algumas pessoas vão achar estranho ou vão achar diferente. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com as outras pessoas, né? Com a percepção que eles têm. Mas, assim, a esmagadora maioria das pessoas é muito. Assim, a gente tem. Os princípios são muito parecidos com os nossos, entendeu? O produtor rural daqui, ele tá preocupado com as mesmas coisas que o produtor rural do Brasil, entendeu? Tá preocupado com a seca, tá preocupado se o filho vai poder ir para a faculdade ou não, tá preocupado se vai conseguir comprar mais umas cabeças de gado ou não. Tipo, as preocupações são exatamente as mesmas. Né? Então, a hora que a gente percebe isso, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas, assim, conseguir rir de si mesmo, saber que tu vai tentar e que não vai dar certo, e daí tu vai ficar chateado, e depois vai passar. Assim, que não vai te matar a frustração. Eu me lembro que eu tive 2 roommates que eram brasileiras, elas foram no mercado uma vez para comprar pão e queijo, e voltaram só com pão sem queijo. Eu falei, mas o que aconteceu? As duas tadinhas, chorando, a gente não conseguiu se explicar. E daí, sabe, teve que ter um momento, assim, depois a gente foi juntas de novo e tentamos de novo e deu certo. Né? Então, assim, vai ser frustrante em alguns momentos e isso é normal, né? Então, assim, eu acho que quando o aluno tem essa, como é que eu vou dizer, essa persistência, assim, de saber que vai ser difícil, mas vai dar certo, e, assim, ter um pouco de ponderação com a vida. Tipo assim, não basta só ser estudioso, acho que tem que ser uma pessoa que também vai conseguir manter um equilíbrio, de cuidar da saúde física, da saúde mental, de ter outros hobbies fora da área acadêmica. Assim, isso também é bem importante. Isso dá muito mais resiliência pro aluno.
E, assim, a coisa que eu digo para todo mundo, a coisa mais importante se vai para a área acadêmica é seja organizado. Não importa quantas línguas você fale, quantas análises estatísticas você consiga fazer, quantos experimentos você... Se não tiver as coisas organizadas, não tem como concluir nada. E planejamento também muito importante, planejar as coisas o máximo possível. Só porque a gente pode medir uma coisa, não quer dizer que a gente precise. Meça só coisas que vão ser importantes que tu vai publicar, porque senão é um desperdício de tempo, de dinheiro do pagador de imposto. E organizar as coisas o quanto antes em planejamento, né? Porque é melhor perder o sono. Isso é uma coisa que o Sonnenberger sempre falava. Melhor perder o sono durante a época de planejamento. Nossa, eu esqueci de pensar em tal coisa, tal procedimento. Do que depois, né, retroativamente, já terminou a época de crescimento, agora não tem mais volta, né? As decisões foram tomadas. Então, assim, tem muitas características, acho que são positivas, e ter paciência. Ter paciência que vai dar certo, assim, né? Não vai dar tudo certo no começo, mas é um processo, assim, né? Enquanto a gente, por exemplo, está escrevendo um manuscrito, não tem a ilusão de que vai escrever uma vez e vai estar pronto, né? Um abstract. Isso aí é uma coisa que vai 5 vezes entre tu e o teu orientador, né? Que vai olhar com calma e tal. E isso é normal, né? Isso não é uma falha, isso é ótimo, né? Que seja assim. E eu acho que uma coisa também importante, né, Marta, é a possibilidade de, às vezes, o aluno conseguir alguma bolsa, enfim, talvez aí dos Estados Unidos, né, que às vezes há essa possibilidade também, né, eu falo, né, por mim eu não tinha essa clareza, né, e depois é que eu fui para aí é que eu me dei conta que há também essa possibilidade, você não precisa estar previamente vinculado com a universidade e às vezes os professores, né, percebo que é muito menos burocrático essa possibilidade de trazer um aluno do Brasil, né? É, E até usam o termo, assim, aqui no Brasil não se usa o termo pagar o aluno. Né? Aí nos Estados Unidos é muito comum, trouxe um aluno, posso pagar para ele para ficar 6 meses colaborando no meu laboratório, né? Então, é. enfim, né, por último, se você pudesse só comentar disso, e aí como para encerrar nossa conversa, Marta, você até comentou sobre fazer coisas fora, né, do mundo acadêmico, e eu gostaria de saber qual é o livro que você mais gostou de ter lido, né, ou o livro que você mais recomenda, né, de que as pessoas leiam. Tá. Bem, em primeiro lugar, sim. Se alguém está com interesse de fazer um estágio em algum lugar, a primeira coisa é pesquisar o professor, ver se é da área de interesse, né? E manda um e-mail. Na pior das hipóteses, a pessoa não vai responder, porque às vezes é difícil de responder todos. Mas manda um e-mail dizendo, olha, li o teu projeto, tal coisa. O que acontece muito é que muitas vezes as pessoas vêm também por recomendação. Isso não é necessário, tá? Tipo, eu nunca conheci ninguém que foi, não tem problema, manda e-mail igual. Nós colocamos lá, sou da universidade e tal, trabalhei com tal coisa, tenho interesse em trabalhar com isso, gostaria de aumentar minha experiência, acho que o teu programa de pesquisa está na minha área de interesse, né? Não sei se vocês têm alguma bolsa. Pergunta, porque na pior das hipóteses vão dizer não, na melhor das hipóteses vão dizer sim, ou vão indicar, olha, não tenho, mas o meu colega aqui tem. Porque muitas vezes acontece, a gente tem dinheiro, não tem aluno com formação para fazer, isso às vezes acontece. Então, às vezes, assim, dá um match. E com relação a livros, eu gosto bastante de ler. Bem, eu gosto muito, assim, das ficções, tipo O Senhor dos Anéis e tal. Mas agora eu até tô escutando um audiobook sobre o Oppenheimer que chama o Prometheus, tipo, o nome acho que é um deus grego, não sei, americano, que é sobre a vida, assim, dele. Eu gosto bastante dessas biografias, assim. Enfim, ele era também um pesquisador, né? E bem interessante, assim, de ver como mistura, assim, né, um pouco os valores pessoais dele, como ele foi criado, com como ele tomou as decisões na vida dele, assim. Enfim, tu também falaste, né, quando a gente estava conversando sobre o podcast, de falar sobre as primeiras experiências, assim, né, de bolsista. O meu primeiro orientador de iniciação científica foi o Moacir Antônio Berlato, da área de agrometeorologia, lá na URGS. E, enfim, um professor excelente, e uma pessoa assim que eu admiro muito, e uma pessoa que me estimulou muito também, né? Ele corrigia as coisas que eu fazia com muita atenção, então eu via que ele sabia que eu tinha potencial, digamos assim, né? Ele me dizia assim, Martinha, tu vai longe, tu vai longe. E, enfim, às vezes a gente acha que não, talvez o aluno não está escutando, mas eu me lembro que para mim fez muita diferença. Uma pessoa que eu admirava muito me dizer assim coisas positivas. E depois, claro, o professor Paulo Carvalho também na URGS, no final da minha graduação, né, que é da área de pastagens, também muitas conversas longas enfim, com os alunos de doutorado dele também, a Cláudia Azevedo. Enfim, pessoas que até hoje eu tenho contato ainda, a gente ainda publica algumas coisas juntos de vez em quando. Pessoas que passaram pela trajetória e contribuíram de fato na formação, né? Acho que profissional e às vezes eu vejo também por mim, pessoal, né? Na vida de nós também, né? É. Tá bem, muito obrigado. Essa foi Marta
Moura Coleman, professora e extensionista da Universidade de Wisconsin. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, ouvintes do Mais Room Podcast.